Glória a Deus, amém? Lição 7 do módulo 1 da Escola de Discípulos. Assim já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Efésios 2:19. A igreja de Jesus é formada por discípulos de Cristo que se unem para estudar a Bíblia e aprender os princípios de Deus para a vida, adorar ao Deus vivo, a Jesus e o Espírito Santo, a desfrutar da comunhão com os salvos, a promover a pregação do Evangelho de Jesus no máximo de pessoas, tanto na nossa cidade, na nação e até em outras nações. Amém? Então nós estamos vendo aqui hoje sobre igreja, o corpo de Cristo. A importância de se reunir com a sua igreja. Em Hebreus 10, 24 e 25, temos as seguintes exortações: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam aquele grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. Então não fique vacilante, não abandone a sua igreja, como é costume de alguns. Existem pessoas que às vezes acham que ela pode ficar numa igreja hoje, numa igreja amanhã, numa igreja. Não pode. O correto é você continuar na sua igreja, obedecer a Deus na sua igreja e ser tratado. Amém, Jesus? Podemos fazer algumas considerações muito importantes com base nessa palavra. Primeiro, há um mandamento muito claro nesse texto. Não devemos deixar de nos reunir com a nossa igreja. Ainda que naquela época já houvesse o mau costume de faltar das celebrações, a Bíblia é clara. Todo cristão precisa participar dos cultos em sua igreja. Então você não pode ficar faltando da igreja. Você não pode ficar saindo da igreja, indo para outra igreja. Não pode. Na igreja somos incentivados ao amor e às boas obras. Na igreja você aprende a palavra de Deus e com essa palavra você é incentivado a viver corretamente. Na igreja somos encorajados e participando dos cultos, das ministrações, que o cristão resistirá ao desânimo e à frieza espiritual. Então, quanto mais você vai à igreja, mais cheio do Espírito você vai ficar, por causa das palavras que são ministradas. Na igreja somos preparados para o dia. Este dia que a Bíblia se refere é o dia de Cristo, ou seja, o dia da segunda vinda, ou o dia do arrebatamento. Sendo assíduo à igreja, você estará melhor preparado para o dia quando se encontrará com o Senhor Jesus Cristo, glorioso, nos céus. A pedra sobre a qual a igreja está edificada. A igreja de Jesus está construída sobre uma pedra. É muito importante entender quem ou o que é esta pedra. O catolicismo romano afirma que Pedro é a pedra, que os papas e os legítimos herdeiros dele. Basta examinar a Escritura para entender que a pedra não é Pedro, mas a fé em Cristo. Mateus 16, 13 a 19. Jesus nunca disse que Pedro seria a pedra. O nome original de Pedro era Simão. Jesus lhe deu este apelido quando recebeu por discípulo. A resposta dada por Pedro em frente dos demais apóstolos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Levou Jesus a fazer um trocadilho com seu nome e a declaração de fé expressada por Simão Pedro: Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Versículo 18. A pedra é a fé em Cristo como Filho do Deus vivo. A igreja não está edificada sobre pessoas, mas sobre a fé em Jesus como Messias. Há algumas pessoas que dizem que a tradução Pedro ali significa fragmento da rocha, ou então um pedacinho, ou uma lasquinha da pedra. Jesus diz: Eu sou a pedra, tu és Pedro. Jesus não diz tu és a pedra, diz tu és Pedro, que significa uma pedrinha, um fragmento da rocha, um pedacinho, uma lasca da rocha. Agora, Jesus diz: Eu sou a pedra. A Bíblia, em outras traduções, diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra de esquina. Então, Jesus é a pedra. Pedro é um fragmento da pedra. Da mesma forma que nós também somos um fragmento desta pedra. Amém? Você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra, então, é a fé em Cristo, como Filho de Deus vivo. A igreja não está edificada sobre pessoas, mas sobre a fé em Jesus. Isso está confirmado em 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar um outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo.
Também em Efésios 2:20 está escrito: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então Jesus é a pedra principal. Este alicerce ou pedra angular que garante à igreja autoridade para prevalecer em frente às portas do inferno e para representar os interesses de Deus na terra. A igreja, ela é a porta de entrada para o reino de Deus na terra. Deus colocou a igreja para, através da igreja, ser manifesto as grandezas do reino. Os dois sentidos da palavra igreja. Em Mateus 16:18, onde Jesus afirma sobre esta pedra edificaria a minha igreja, ele se refere à igreja no sentido universal. A igreja que engloba todos os discípulos de Jesus no mundo inteiro. Em diversas outras passagens do Novo Testamento, a palavra igreja se refere à comunidade local, como a Igreja Batista Vida Nova, como a Igreja Comunidade Evangélica Cristo Esperança, como a Igreja Assembleia, como a Igreja, enfim, Quadrangular, tá? E todas as demais igrejas que existem por aí. Por exemplo, o livro de Atos se refere a diversas igrejas locais. E o capítulo 2 a 3 de Apocalipse alistam-se 7 igrejas locais na Ásia Menor. Assim somos membros da igreja, Comunidade Evangélica Esperança, mas também da Igreja de Jesus, que reúne todos os salvos no mundo todo, no mundo inteiro. Símbolos usados no Novo Testamento para descrever a igreja. Bom, a igreja é descrita como a família de Deus, Efésios 2:19. Deus é o nosso Pai e somos irmãos em Cristo. Em 1 Coríntios 12 a 27, a igreja ela é descrita como o corpo de Cristo, do qual Jesus é a cabeça e nós somos parte do seu corpo, nós somos membros do seu corpo. Também em João 10:2, ela é descrita como rebanho de Deus, somos ovelhas e precisamos de pastoreio. Em 1 Coríntios 3:9 e Efésios 2:21, fala que nós somos edifício de Deus, cada um de nós como uma pedra que edifica esse edifício, do qual Jesus é a pedra angular. Como alguém se torna membro da igreja? Para alguém se tornar membro da igreja, no sentido universal, existe somente uma forma: sendo salvo, crendo em Jesus como Salvador, confessando-o como Senhor, e ao mesmo tempo em que se reconhece pecador e se arrepende dos seus pecados. Romanos 10:9. Com relação à igreja, no sentido de comunidade local, é necessário, além da salvação, o batismo. Esta foi a orientação que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos deram aos judeus que ouviram a pregação do evangelho no dia do Pentecoste. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Atos 2:38. Atos registra que foram quase 3.000 salvos naquela ocasião e que todos foram batizados. Foi o próprio Senhor Jesus quem estabeleceu o batismo como porta de entrada para a igreja local. Isto está claro na grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Seja uma bênção na sua igreja. A esta altura do curso da escola de discípulo, você já deve ter sido batizado nas águas. Se não, fique atento e não perca a próxima oportunidade que a sua igreja lhe der para ser batizado. Afinal, você é um discípulo de Jesus e a marca do discipulado é a obediência. Vamos aproveitar as recomendações do apóstolo Paulo em Romanos 12, que diz: mantenham-se em comunhão com a sua igreja. Querido, se você pertence a uma igreja, não fica pulando de galho em galho. Não fica hora numa, hora na outra. Você vai ficar confuso, a sua mente vai ficar confusa. Então, permaneça na sua igreja. Use os dons espirituais que o Senhor lhe der em benefício dos irmãos. Deus te levantou naquele local porque Ele quer te abençoar naquele local, através da sua vida, com os dons que Ele vai te distribuir. Ame de verdade seus irmãos. Transforme este amor em cuidados. Tá? Cuide da igreja, cuide do pastor, cuide dos irmãos, ajude nessa obra. Tá? Não fique vacilante em relação a isso. Pelo contrário, se coloque à disposição. Nós somos membros. Então imagine uma mão, né? De repente você é uma mão e você não está agindo como aquela mão que precisava agir, né? Para ajudar ali naquela obra. E aí aquela obra fica sofrendo porque você está ali dentro, mas você não faz o que devia fazer. Então ame de verdade. Seja zeloso pela igreja, ok? Essa é a orientação de Paulo. Seja zeloso pela obra, seja zeloso pelo local de adoração, onde nós estamos ali para buscar o nosso Senhor. Viva uma vida inspiradora para os demais irmãos. Lembre do seu testemunho tem que ser firme, tem que ser fiel. As pessoas, querendo ou não, elas se espelham na gente. Então, se você vacilar, se você falar coisa errada, se você fizer coisa errada,
Não tenha dúvida, muitos vão se perder por causa do seu mau testemunho. Então seja zeloso, tenha uma vida inspiradora, seja um profeta de Deus nessa terra, alegrando na esperança, sendo paciente na tribulação. Está passando por uma crise, por uma dificuldade? Aguarda, espera. Deus vai agir, Deus vai trabalhar. Na tribulação e perseverando na oração. Seja bondoso e hospitaleiro, seja amoroso, coloque à disposição os seus bens da obra de Deus, coloque à disposição a sua vida para a obra de Deus, e Deus vai te honrar. Guarde o seu coração dos ressentimentos, não permita que nenhuma mágoa, nenhum sentimento de ódio, nada de angústia, de amargura, domine o vosso coração. Livre-se do ressentimento, alegre-se com aqueles que se alegram e chora com os que choram. Sentimentos esses que Deus, que o próprio Jesus praticou, né? A Bíblia diz que ele estava no casamento e de repente quando faltou vinho, ele se compadeceu. A Bíblia diz que ele viu a viúva, né, lá da cidade de Naim levando o seu filho para ser enterrado e ele se compadeceu. Então chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Seja humilde. Deus vai usar os humildes. A Bíblia diz que Deus ama os humildes. E Deus vai usar os humildes. Então seja humilde para Deus usar a tua vida. Perdoe sempre. Perdoe sempre. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas falham com a gente mesmo. E você também, nós também falhamos com as pessoas. Né? Se a gente for pegar um histórico da nossa vida, quantas vezes nós falhamos com as pessoas. E nós, naquele momento, carecemos de perdão e pedimos o perdão para que as pessoas nos perdoassem. Então, quando as pessoas chegarem até nós e pedirem o perdão, nós também devemos liberar o perdão. Amém, Jesus? A Bíblia diz, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, faça isso. Isso é igreja. Hoje tem um monte de gente saindo da igreja porque teve um problema com o irmão A, com o irmão B, porque não gostou do pastor, não gostou da palavra, não gostou disso. Querido, isso é irrelevante, sabe por quê? Porque nós vamos viver na glória todo mundo junto. Lá na glória não vai ter espaço para uma pessoa e para outra não. Não, todos estarão lá. Então imagina se você hoje não pode ficar na igreja por causa do A, do B, como é que você vai poder entrar no céu e conviver com essas pessoas lá? Então, eu acredito que a igreja na terra é um laboratório de Deus, de treinamento, para aplicar todos os seus princípios em nossas vidas, de maneira que nós venhamos permitir que Ele faça esse trabalho, que Ele lapide as nossas vidas. Porque lá no céu não haverá choro, não haverá pranto, não haverá lágrimas, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá nada disso. Mas aqui nós temos, aqui nos relacionamentos, nós temos problema, temos dificuldade, entendeu? Temos dificuldade com as pessoas que estão acima, temos dificuldade com as pessoas que estão abaixo, temos dificuldade com as pessoas que estão no mesmo nível que nós. Nós temos dificuldade no relacionamento, né? Porém, Deus permite tudo isso para tratar, para ajudar a gente a amar, a perdoar, a ser maleável, a ser flexível. Enfim, tudo isso que acontece na nossa vida tem um propósito. A Bíblia diz que tudo que acontece na vida do cristão tem um propósito debaixo dos céus. Então Deus quer tratar a tua vida, Deus quer melhorar a tua vida. E a igreja, querido, é essa lixa. A igreja é esse rebolo que vai te aplainar, que vai te alisar, te preparar para a entrada no céu. E muitas vezes nós estamos correndo. Sabe por quê que nós estamos correndo da igreja? Porque nós não queremos enfrentar os nossos defeitos, nós não queremos enfrentar os nossos erros, nossas faltas, nossas falhas, as nossas fraquezas, nós não queremos enfrentar. E aí a gente corre, porque é mais fácil a gente fugir e esconder do que expor, do que ser tratado. Igreja serve para isso. A igreja, todo mundo ali na igreja tem problema, todo mundo ali na igreja tem dificuldade, todo mundo ali está no tratamento, todo mundo ali está num processo. Então permita-se Deus tratar você nesse processo. A igreja é a coisa mais linda de Deus na terra, porque a igreja é o local que Deus utiliza para tratar as nossas vidas, para fazer com que nós aprendamos a amar, a perdoar, aprendamos muitas vezes a nos relacionar, a ajudar, a compartilhar. Enfim, a igreja é o celeiro disso. E se você se excluir desse local, você não vai ser tratado. E eu posso te garantir, na hora que a trombeta tocar, querido, se você não estiver em comunhão com Cristo e com a igreja, você não vai subir. Então é muito importante que você entenda essa palavra. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz. Deus abençoe. Amém?